para completar com vocês o estudo sobre pluviógrafo. Eu sou o professor Valente, nós estamos na aula 12, no curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas da Faculdade da Água, e eu sou o professor Valente, vocês já estão acostumados a me ver por aqui. Olha, nós falamos na aula 11 sobre sistema de coleta de dados do pluviógrafo. E naquela oportunidade nós falamos que o registro geralmente é programado, esse registro de dados é programado para intervalos determinados. Então, ele vai coletando as informações e vai registrar os totais de chuva acontecidos num determinado intervalo. Naquela oportunidade, nós falamos no intervalo de 15 minutos. Então, ele coleta dados, vai guardando e registra a cada 15 minutos. Então, aqui nós temos no cantinho uma tabela, essa tabela é de valores registrados. Exatamente valores registrados de 15 em 15 minutos. Vamos supor que em uma determinada data, dia, mês e ano, num dia, já na parte da manhã, nós tivemos uma chuva. Às 8 horas, por exemplo, às 8 horas não estava chovendo, tá? Às 8h15 também não tinha chovido até essa hora, e começou a chover. Às 8h15 começou a chover. 15 minutos depois, às 8h30, então ele registrou o primeiro valor de chuva, o primeiro total de chuva. Então ele registrou 6 milímetros. O sistema coletou 6 milímetros de chuva. Passado mais 15 minutos, então às 8h45, ele registrou mais 8 milímetros. Não é somando com 6, não. Nesse intervalo, de 8h30 a 8h45, ele calculou um total de chuva de 8 milímetros e registrou. Às 9 horas, ele registrou mais 10 milímetros. Às 9h15, mais 4 milímetros. Às 9h30, voltou a não registrar nada, zero. Essa não voltou a registrar nada, é porque muitas vezes você pode programar aquele sistema lá para que quando não chove, você não faça nenhum registro. Porque cada registro você consome energia para fazer isso. Então, para economizar energia naquela placa, você às vezes não choveu, então não registra nada, não precisa colocar zero. Você, ao pegar dados, se chegar às 8h30 você não tem nada registrado, sinal de que não choveu. Okay? Bem, nós vamos construir, com esses dados, nós vamos construir um gráfico que é chamado de pluviograma. E esse gráfico é construído com totais de registrados. Ele não é construído com cada valor registrado, é construído com uma tabela, com o uso de uma tabela que é construída com os totais acumulados. Então aqui nós temos os valores acumulados. Então, olha, às 8h30 o valor acumulado era 6 milímetros, porque só tinha chovido 6 milímetros até aí. Às 8h45, o total acumulado de 14 milímetros, porque você tem o 6 mais o 8 aqui, o 6 mais o 8. Então, às 8h45, você já tinha acumulado 6 e 8. Às 9 horas, você acumulou 6, 8 e 10. Então, você tem um total de 24 milímetros, que é o anterior, 14 mais 10. Às 9h15, você teve 28 milímetros, que é a somatória de 24, que é o anterior, e todos os valores anteriores, mais 10, que foi a chuva nesse intervalo. Às 9h15 você somou mais 4, quer dizer, às 9h15 você somou o 24 mais 4, então 28, que seria o total até às 9h15. Se você somar todos esses valores, você vai ter um total de 28. Às 9h30 não choveu mais, então você continua com 28 milímetros, tá? Então, nós vamos construir uma curva com esses dados. E essa curva vai se chamar pluviograma. Você tem aqui, olha, vamos supor, numa data, num dia, uma data, nós já falamos, num dia, mês e ano, você tem aqui no eixo dos tempos as horas, tá? Essas horas aqui, ó, no eixo dos tempos. E no eixo aqui vertical, nesse eixo vertical, você tem os valores em milímetros. Então, você tem esses valores aqui em milímetro. Então, esses valores estão no eixo horizontal e esses valores aqui estão no eixo vertical. Bem,
Olha, então, às 8 horas não choveu nada, às 8h15 também você não tinha, até aqui no intervalo você não tinha chuva nenhuma, aí começou a chover e o primeiro valor, a 8h30, até 8h30, o primeiro valor registrado. Ele registrou às 8h30, 6 milímetros. Então, está aqui, ó, 6 milímetros, 8h30. Às 8h45, ele registrou 14 milímetros. Então, ó, 8h45, 14 milímetros. Às 9 horas, ele registrou 24 milímetros, 9 horas, 24, olha lá, 24 milímetros. E às 9h15, ele registrou 28 milímetros, 28 milímetros, 28 milímetros. Daí para frente, parou de chover. Então, ele começa a traçar essa linha, se nós continuarmos a traçar o biograma, essa linha vai ficando horizontal a esse eixo aqui, porque não tem mais, não acumulou mais valores. Bem, isso aqui pode, à medida que você vai construindo esse profiograma, esses valores aqui, esses totais podem ficar assim, choveu de novo aqui, então você vai subir, para, choveu de novo, vai subir, para, esse valor começa a ficar às vezes muito alto. Então, se isso acontece, depois de um certo valor fixado, vamos chegar a 100 milímetros, os 50 milímetros, você vai zerar isso. Você zera, começa a traçar de novo. E aí você tem um conjunto de pluviogramas zerando sempre para não ter valores acumulados muito altos, para você não ter uma curva muito elevada. Bem, isso aqui você está fazendo, nós fazemos aqui, mostramos aqui manualmente como fazer uma coisa dessa. Você vê que eu fiz realmente manualmente. E eu gosto de fazer, eu já comentei com vocês, que eu gosto de fazer esse tipo de coisa, não perco tempo fazendo isso, porque cada vez que eu faço um gráfico desse, eu tenho tempo de raciocinar, de pensar, de talvez verificar realmente o que está acontecendo, buscar alternativas, assim por diante. Bem, mas quando você compra um computador daquele um pouquinho mais sofisticado que mostramos lá, os vendedores costumam já oferecer um programa de computador que faz isso. Então você vai lá, acopla o computador na saída USB do coletor de dados, coleta as informações, e essas informações são levadas a um programa no computador que já é capaz de fazer esses cálculos de acumulação e inclusive traçar essa curva, traçar o programa. Então, isso aí facilita, né? Claro, você não precisa fazer manualmente, apesar de que, de vez em quando, às vezes a gente tem que pensar naquilo que o computador está fazendo. Às vezes nós confiamos demais nessas coisas, então nos esquecemos de checar se aquilo que o computador está fazendo realmente está de acordo com a realidade. Então, de vez em quando, fazer um gráfico desse é um bom exercício para a gente aprender a conferir dados e não acreditar apenas naquilo que está saindo lá em forma de dados já computados. Nós temos instituições públicas e privadas brasileiras que costumam ter pluviômetros automáticos espalhados por aí. E nós vamos falar sobre duas públicas. A primeira delas é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, é conhecido pela sigla de CEMADEM, que o próprio nome está dizendo, é um sistema nacional aí que tenta alertar riscos para a defesa, principalmente para a defesa civil, riscos acontecidos em cidades que estão sujeitas a inundações, deslizamentos, etc. Bem, se você for lá no site do CEMADEM, que está aqui, ó, o site do CEMADEM está aqui, cemadem.gov.br, e você seguir do lado direito, abrir no site, do lado direito você vai encontrar essa expressão mapa interativo. Você clicando aí, você vai aí vai abrir uma linha horizontal onde você tem estações. Aí você, clicando em estações, você vai abrir uma possibilidade de ter pluviômetros automáticos. Vai aparecer lá uma escolha, você vai escolher pluviômetros automáticos. Após isso, você vai no cantinho direito, assim, em cima, lá você vai encontrar a possibilidade de escolher a cidade e o estado, né? E aí você vai clicando, aí você vai abrir um mapa, e esse mapa vai aparecer lá onde a cidade, uma bandeirinha indicando onde está a cidade. Olha, essa marcha é uma marcha que você pode seguir hoje. Nós estamos em fevereiro, março de 2021, então essa marcha é para esse período. Se você for acessar isso em outras épocas futuras, é possível que você não encontre mais essa marcha aqui, porque essas instituições costumam mudar esses sites periodicamente. Às vezes não muda o conteúdo, muda apenas a forma,
mas isso é comum. Então, mas se você tem costume de acessar, e é bom que a gente tenha costume de acessar o site dessas instituições, se você tem costume de fazer isso, facilmente você vai encontrar os novos caminhos para chegar a esse dado que interessa. Bem, e lá você vai encontrar, você vai abrir gráficos, tá? Gráficos que são pluviogramas. Esse aqui é um pluviograma. Então você tem aqui, olha, o datas, horas, você tem aqui a data, inclusive, a data aqui, 17/2/21 e 18/2/21. Então esse pluviograma ele vai de 17/2/2021 a 18/2/2021. Bem, então você tem, é recente, inclusive, o dia que nós estamos gravando aqui, ele é recente. Então aqui nesse eixo aqui você tem os valores em milímetro. Então, olha, ele está feito de hora em hora. Nós descrevemos lá que talvez para interesse de manejo de bacias hidrográficas seria preferível você ter valores de intervalos bem menores do que isso, de 10 minutos, 15 minutos. Mas, para o CEMADEM, para essa finalidade, que é de prever desastres naturais, de hora em hora é suficiente. Então, o intervalo é escolhido de acordo com a sua necessidade. Então, aqui você tem, olha, durante esse período que não estava chovendo, até as 23 horas do dia 17/2/21 não estava chovendo. Então, olha aqui, esses valores estão zerados. Bem, a partir daí começou a chover, começou uma chuvinha, foi aumentando, e aqui você teve uma chuva. Essa fase ascendente aqui, sinal que você teve uma chuva. Então, você choveu até lá para as 1h30 da madrugada do dia 18, aconteceu uma chuva. Parou de chover um pouquinho, algum tempo, voltou a chover e foi chover até lá para as 5 horas e alguma coisa da manhã do dia 18. Então, a partir daí parou de chover de novo, então essa curva voltou a ficar... Bem, qual a importância de um pluviograma? É que com essa informação aqui, com esse dado, você pode calcular intensidades. Se eu pego esse ponto aqui, por exemplo, assim, onde a chuva começou a ser mais forte, pego esse ponto, vi a hora que ele aconteceu, depois vou lá, pego esse ponto aqui, vi a hora que aconteceu, e vejo a quantidade de chuva daqui até aqui. Então, você tem aqui no eixo que permite você fazer isso, você vê aqui, daqui até desse ponto até esse, qual foi a quantidade de chuva, e desse ponto até esse aqui, qual foi o tempo. Então, você tem tempo e quantidade de tempo, você pode calcular intensidade. Eu não falei, mas abaixo daquele pluviograma lá do que nós mostramos agora mesmo, você tem algumas intensidades calculadas. Eu esqueci de referir aquilo, mas você pode estar lá. Aí você tem abaixo daquele pluviograma, daquele gráfico que nós mostramos no slide anterior, você tem algumas intensidades calculadas. Então, aqui com isso você pode calcular a intensidade. Então, você tem, no intervalo que você quiser. Aqui você tem, olha, outra chuva. Então, você pega aqui, vê qual foi o valor aqui, a diferença dá o total nesse intervalo, e o tempo também você vê o tempo aqui. Bem, a intensidade, você pode até calcular a intensidade média. A partir desse ponto até esse ponto da chuva, qual foi a intensidade média? Você olha que a chuva pode variar ao longo de uma mesma chuva, ela pode ter intensidades diferentes ao longo do seu desenvolvimento. Então, é bom que a gente tenha essa possibilidade de calcular a intensidade média e calcular também as intensidades por trechos aí desse pluviograma, que são intervalos de tempo das precipitações que às vezes se variaram de intensidade. Temos aqui, por exemplo, assim, o meu pluviograma do mesmo CEMADEM, só que esse aqui já é diário. Para nós, o manejo de bacia hidrográfica interessa pouco. Então, é um gráfico os intervalos aqui são dias. Então, esse aqui já não você encontra lá também, mas para nós, em bacias hidrográficas, pequenas bacias hidrográficas, não interessa tanto. Bem, outra instituição que oferece dados a respeito de chuva é o Instituto Nacional de Meteorologia, o chamado INMET. INMET faz previsão de tempo, tá? Você encontra aí nas previsões de tempo de televisão, às vezes falam em dados do INMET. E aí você tem, se você for lá no INMET, no site do INMET, com essa marcha, inclusive INMET, o I aqui é minúsculo, está aí o I maiúsculo aqui, mas ele é minúsculo, é verdade. Então o site do INMET está aqui. Então, se for seguir uma marcha com as mesmas observações feitas na marcha do CEMADEM, que pode ser que mude ao longo do tempo, quando você for lá olhar, já não é mais essa marcha, mas então você indo lá, você consegue acesso a um gráfico, que aqui está um trecho do gráfico. Tá? Então, ele tem aqui, ó, os dias, tá?
nos dias de dezembro, por exemplo, de um determinado ano, está lá a data vai estar lá também, você vai escolher, inclusive, o ano que você quer vai escolher o ano que você quer, você pode pegar o ano 2020, por exemplo, então ele vai dar os dados de 2020 inteirinho, e você vai pegar 2021, ele vai dar apenas janeiro, fevereiro, que os 2 meses de 2021. Então você tem aqui você tem uma barrinha aqui, ó. Se você for com o mouse nessa barrinha aqui, dezembro. Se for com o mouse nessa barrinha aqui, você pode puxar essa barrinha, então ele vai ocorrendo ao longo do ano. Então você vai passar de dezembro para novembro, de novembro para outubro e assim por diante até chegar em janeiro. Tá? Se você vier com o mouse e clicar numa barrinha dessa azul aqui, você vai ter a data e a hora que ocorreu a chuva e a quantidade que ela está representando, qual foi o valor dessa chuva. Então, não é um cálculo de intensidade, mas é um dado de interessante. Inclusive, tem uma possibilidade, como ocorreu uma certa parte do dia aqui, quase que dá para a gente ter uma ideia qual foi a intensidade de chuva nesse dia. Tá? Bem, mas pelo menos serve para você ver como é que a chuva foi distribuída, como é que ela foi distribuída, que aqui tem uma distribuição, choveu, parou, choveu de novo, parou. Então, sempre... Quanto mais dados você tiver possibilidade de acessar sobre chuvas na sua região, ótimo, ótimo. Bem, olha, é claro que às vezes esse dado não existe para a sua cidade ou para a sua pequena bacia ou para a propriedade que você está, que tem uma pequena bacia dentro dela que você quer fazer alguma coisa. Mas é possível você ter uma ideia, porque esses valores são meio regionais. Então, é uma ideia de que pode estar acontecendo na sua pequena bacia hidrográfica acessando esse tipo de informação. No caso do CEMADEM, por exemplo, que tem os pluviogramas, eu, por exemplo, tenho uma propriedade na cidade de Paula Cândido. A cidade de Paula Cândido fica entre Viçosa e Divinésia. Ela está a 20 e poucos quilômetros de Viçosa e também é mais ou menos a mesma distância de Divinésia. Em Viçosa nós temos pluviômetro automático de CEMADEM, em Divinésia também. Então, eu estou no meio dessa área. Então, se eu tenho os pluviogramas de Viçosa e tenho pluviogramas de Divinésia, eu posso ter uma boa ideia de quais são as intensidades de chuva que eu posso esperar acontecer na pequena bacia que eu tenho dentro da minha propriedade e que tem uma nascente e um córrego que eu utilizo para abastecer as necessidades de água da propriedade. Então, você pode, ao CEMADEM, por exemplo, tem alguma coisa na ordem de próximo de mil municípios atendidos pelo sistema do CEMADEM. Então, mais ou menos quase 1.000 municípios têm pluviômetros automáticos do CEMADEM. O INMET também tem estações automáticas por aí. Então, quando você vai procurar a estação, você vai, na verdade, pegar a estação da cidade. Então, você tem uma série de estações, você vai procurar ao longo desses dados de estação, qual é aquela que está mais próximo de você. Viçosa tem uma estação automática, então você vai encontrar lá Viçosa. Então, se eu quiser do INMET ver a situação de Paula Cândido, tá? A única possibilidade que eu teria é de recorrer à estação automática de Viçosa, que está a 20 e poucos quilômetros, que é um valor... O que acontece em termos de prestação em Paula Cândido é mais ou menos igual ao que acontece aqui em Viçosa. Há um pouquinho de diferença, porque Paula Cândido está numa altitude um pouquinho mais alta, e isso influencia nas chuvas, mas a diferença é relativamente pequena, então dá para a gente ter um bom aproveitamento. Bem, nós terminamos agora, então, um estudo sobre pluviógrafo e estamos também encerrando esse estudo concentrado de chuva. Olha, nós vamos passar na próxima aula para um outro assunto, mas chuva, como é uma matéria-prima, nós vamos estar tratando dela ao longo de todo o curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. Então, periodicamente nós vamos voltar a falar sobre chuva e aí vamos acrescentando mais alguma informação, mais algum detalhe que ficou esquecido até agora, e a gente vai completando essa informação ao longo do tempo. A chuva é matéria-prima, é muito importante. A partir da próxima aula vamos começar a estudar também um outro assunto, vamos demorar um pouquinho de tempo nele, que é a infiltração. Então, a chuva chega à superfície e daí para frente, ela é a infiltração importante para processar essa chuva, esses volumes de chuva que vão chegar na superfície. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a discutir infiltração. Por hoje é só, muito obrigado. E na próxima aula eu saio aqui do cantinho, volto para a louça,
pelo menos por um pouquinho mais na louça. Bem, enquanto eu não volto para a louça lá, foi bom ficar aqui no cantinho, que vocês descansaram daquela minha imagem na frente da louça, ocupando a tela inteira do computador. Bem, por hoje é só. Muito obrigado e até na próxima.